In vino veritas, no vinho a verdade. Uma questão é, será que o ser humano, ele pode ser feliz? A felicidade é algo possível ao ser humano? Ao longo da história ocidental, vários pensadores se voltaram para essa questão. O primeiro, talvez mais famoso, tenha sido ninguém menos que Platão, que ao tentar pensar o ser humano a partir da sua alma, ele vai propor uma teoria tripartite, né? Existe uma alma que ele chama de desejante, uma alma que ele chama de colérica e uma alma que ele chama de intelectiva. Ou seja, para Platão, o que caracteriza o ser humano, a condição humana? É ser um ser de desejo, que tem uma agressividade inerente, mas também tem a faculdade, a capacidade de cálculo racional, de deliberação racional. Uma questão que Platão deixa evidente é que se a gente associa a felicidade a uma realização do desejo, a felicidade seria algo impossível, porque você, segundo Platão, só deseja o que você não tem, né? Então, enquanto você não tem, você deseja, né? E sofre por causa disso. E quando você tem, evidentemente você já não deseja mais, porque você só deseja o que você não tem. Então a felicidade seria algo constitutivamente inacessível ao ser humano, se você associa a dimensão do desejo. Schopenhauer, na modernidade, vai colocar isso de uma maneira, né, muito interessante, quando ele fala que a nossa vida, ela oscila entre a dor e o tédio, porque exatamente ele parte dessa mesma ideia de que o ser humano é um ser desejante e que o desejo é o desejo que você não tem. Então o que é a dor? Eu desejo e sofro, né? E é doloroso eu não ter aquilo que eu desejo, mas quando eu conquisto aquilo que eu desejo, isso faz com que o meu desejo mude de objeto. Então aí vem o tédio. Então a dor e o tédio seriam a marca da nossa existência, e é por isso que Schopenhauer é considerado um pensador pessimista, né? E pessimista nesse sentido. Felicidade não é algo que diga respeito ao ser humano. O terceiro que trabalha isso muito interessante é Freud, né? Num livro belíssimo chamado Mal-Estar na Civilização ou Cultura, em que ele fala que a felicidade ela é algo apenas pontual, raro, porque a felicidade ela seria decorrente da realização de um desejo há muito represado. Só que você realizou, você tem uma sensação ali muito fugaz, momentânea, mas o desejo muda de objeto. Então essa ideia de que a partir daí a felicidade então seria esse eterno correr da realização que acontece apenas pontualmente e de uma maneira muito fugaz. Agora a infelicidade seria a tônica da nossa existência, que é exatamente essa ideia de que as fontes de infelicidade elas são muito fortes e muito presentes na nossa vida. E Freud lista três. A primeira fonte é a própria natureza, que ao contrário de uma visão romântica, idílica, né? A natureza ela é também uma fonte de infelicidade. Quando a gente vê furacões, terremotos, né, um calor extremo, então nesse momento, né, que nós estamos vivendo de problemas climáticos, a gente percebe essa dimensão terrível da natureza. A segunda é o nosso corpo, que não tem como fugir também. Então o nosso corpo ele é cheio de imperfeições. É claro, numa cultura e numa sociedade em que você tende a criar padrões estéticos, muitas vezes inacessíveis para a maioria, aí que isso fica ainda mais acentuado, né, essas formas de sofrimento. Mas não é só isso, né? Essa ideia que o nosso corpo ele adoece, ele enfraquece ao longo do tempo, né? Ele mostra todas as suas fragilidades. Mas para Freud, realmente existe uma fonte de sofrimento que também não tem como a gente fugir, e é a mais terrível de todas, né? Que é o que vem das relações sociais. Nós somos seres sociais, relacionais. E o tempo inteiro o outro representa essa possibilidade de julgamento, de demandas que muitas vezes, inclusive, a gente não pode atender, mas sobretudo os julgamentos, né, as avaliações muitas vezes cruéis e terríveis que os outros fazem
o tempo inteiro da gente. Não é à toa que Sartre, que foi também um leitor de Freud, ele vai colocar isso numa peça famosa dele, né? Uma frase terrível: o inferno são os outros. Então, de Platão, né, a Freud e posteriormente, muitas vezes parece que a felicidade é algo inacessível ao ser humano. E se a gente pensa numa sociedade que coloca exatamente a ideia de felicidade na posse, no ter, pô, é ter o que você quer, ter o que você deseja. E esse sistema que está na base da nossa sociedade não lida apenas com desejos autênticos, mas a grande sacada, a partir de um certo momento da sociedade capitalista, é que ela deveria produzir os desejos, né, e despertar desejos, a maioria deles artificiais. Então, evidentemente, já fica evidenciado que seria algo impossível. Você está correndo um tempo atrás de algo que, ao se aproximar ou atingir, ele muda de objeto, né? Então, evidentemente, isso faz com que a gente acabe caindo nessa espiral, né, de um consumismo muito desenfreado, mas que produz muitas vezes lixo em demasia, né? Mas não produz realmente uma felicidade autêntica. É possível, né? Quem responde isso, eu acho, de uma maneira satisfatória, um grande pensador, né, francês, autor de livros muito interessantes, chamado André Comte Sponville. O Sponville, né, que tem um livro que eu aconselho a vocês, né, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, ou um livro dele que se chama A Felicidade Desesperadamente. Ele vai dizer que a felicidade é sim possível, né? Que ela é possível quando você pensa a felicidade não baseado na ideia do que ainda está por vir, né? Daquilo que você ainda vai ter, do seu desejo, que é mutável o tempo inteiro. Mas exatamente esse trabalho é muito tenso, né? É quando você vê que, pô, Platão, Schopenhauer, Freud são geniais, mas não quer dizer que eles estejam certos em tudo, né? Então, o que seria uma possibilidade de felicidade? É você pensar a felicidade como algo construído ao longo da sua história, né? É você ter projetos, realizar esses projetos e se satisfazer com aquilo que você conquistou, né? Com aquilo que você realizou. Dizendo de outra maneira, a felicidade é possível se você for capaz de ver sentido e extrair o mínimo de prazer possível daquilo que você faz profissionalmente, por exemplo, né? É você conviver com a pessoa que, mesmo que não seja ideal, mas toda relação é uma construção, e a gente sabe que é uma construção difícil, mas você ser capaz de extrair prazer da convivência, mesmo que não seja sempre alegre, sempre boa, mas você conseguir construir consistência, significado, né? Uma relação de respeito, uma relação de afeto, uma relação, sobretudo, que tem uma história em comum que vai lastrear e dar profundidade a essa relação. A felicidade é possível, mas a felicidade não é algo fácil. Reduzir a felicidade a consumo ou a eventos fugazes é condenar o ser humano a uma condição de infelicidade, de adoecimento psíquico, como a gente tem visto aí, é uma falta de sentido. Não existe sentido imanente, sentido é construção.